E aí, galerinha? A gente vai se adequando, né? Tá difícil, às vezes o computador dá um tilt aqui, mas a gente vai junto, nós somos persistentes e quem acredita sempre alcança, né? Vamos junto, queridos alunos, vamos lá. Eu quero só que vocês tenham em mente assim, toda vez que eu tô nesse isolamento e eu penso, nossa, tá ruim para mim, aí eu vejo, imagina quem mora com a sogra. Então não vamos reclamar não. Estamos em casa, mas estamos bem, estamos com saúde, tá tudo em paz. Ainda trazendo outra característica peculiar aí da ação penal exclusivamente privada, quero falar com vocês. Imaginem a possibilidade do querelante ser uma pessoa jurídica. E aí tem gente que surta, que fala, mas como? Não esqueçam, o querelante é o ofendido, que pode agir por nome próprio, tranquilo, ou para agir em seu nome precisa de um representante legal. Por quê? Já conversamos. Se for um menor, ele é um querelante, mas para ir em juízo, ele precisa da representação legal. Não tem problema. E é a mesma coisa o que acontece com a pessoa jurídica. Não há problema algum a pessoa jurídica ser querelante, desde que seja possível, no caso concreto, que ela seja vítima de um delito de ação penal privada. Fácil, simples. Como assim? Que é o querelante? É o ofendido, é a vítima, desde que seja possível ser vítima de um delito de ação penal privada. Tá bom, mas é possível? Sim. Aí você vai ter que estudar cada uma das casuísticas concretos. Vamos pegar os crimes contra a honra. É possível que a pessoa jurídica seja vítima de difamação? Difamação é um crime contra a honra objetiva. É possível? Claro que é. Você degrine a honra objetiva da empresa X. Você é autor de difamação. A pessoa jurídica X, ela é vítima, ofendida. Então, ela poderá intentar contra você honra objetiva. Para tanto, ela se valerá do seu representante legal, que é quem? Nesse caso, você olha no contrato social ou no estatuto da empresa. Vamos para outro. É possível que a pessoa jurídica seja vítima de injúria? Injúria é um crime contra a honra subjetiva. É o crime da vítima que sofre, né? A honra dela é ofendida e ela sofre com isso. Vocês já imaginaram a Nestlé chorando? Já imaginaram as lojas americanas chorando? Impossível. Nesse caso, por obviedade, não, porque o crime, o delito, faz-se impossível. Vamos ainda nos nossos exemplos. E como calúnia? É possível que a pessoa jurídica seja vítima de calúnia, de modo que autorize ela a intentar ação penal privada? Lógico que sim. Se for possível você imputar à pessoa jurídica um falso crime, tal como um crime ambiental, sim. Mas se for um homicídio, como que a Nestlé pratica a conduta de matar alguém? Aí não. Então, meus amigos, simples, calúnia. É possível imputar falso crime a uma pessoa jurídica? Crime ambiental. Se for plausível, sim. Então não tem problema nenhuma. Analise o caso concreto e não se precipite. Sendo óbvio que ela será querelante, mas para intentar em juízo, vai ter que utilizar-se da representação. Certo? Outra coisa, nesta modalidade de ação penal privada, eu indago: qual é a função do Ministério Público? A função do Ministério Público é só uma:
e muito importante, por sinal, ele é o fiscal do ordenamento jurídico. A grosso modo, é o famoso custos legis, certo? O Ministério Público vai zelar pelo ordenamento jurídico. Então, a finalidade dele aqui não é de acusador por excelência, mas sim fiscalizador, certo? E nesta toada, o MP pode aditar a queixa? Pergunta, hein? O MP, como fiscal da ordem jurídica, pode aditar a queixa-crime? A doutrina é controversa, a jurisprudência não chega aí num consenso. Eu vou passar para vocês a minha opinião. A minha opinião é que sim, desde que seja um aditamento formal. Ou seja, se não for para incluir autores, incluir delitos, alterar delitos, não sendo aditamento subjetivo e não sendo aditamento objetivo no sentido de adicionar ou alterar delitos. Mas se for uma mera formalidade, tal como uma data errada, o dia errado, um local que não veio trazido como correto, ali na finalidade de fiscalização da ordem, tá bom? Uma terceira observação, meus amigos. Imaginem vocês que Zezinho foi vítima de diversos crimes intentados por meio de ação penal privada. Não foi um nem dois, foi diversos, por várias pessoas junto. Inclusive, tentou suicídio, está com depressão. Mas Zezinho é uma pessoa extremamente pobre. E, aliás, muitos desses crimes eram contra a honra em razão até da sua pobreza. Ele não vai ter condição econômica de contratar um advogado com capacidade postulatória para intentar a queixa-crime em juízo. O que fazer? Zezinho Sisifufu? Ora, não tem dinheiro, se ferrou. Obviamente não. O Código de Processo Penal deixa claro no seu artigo 32 que, nos crimes de ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte, que comprovar a sua pobreza, poderá nomear, deverá, nomear advogado para promover a ação penal. Então, nesse caso, o juiz nomeia um advogado para o ato, tá bom? Beleza? Desde que ele comprove a sua pobreza, lembrando que Zezinho tem a garantia do acesso ao poder judiciário. E se não tem condição econômica, isto não poderá ser um obstáculo para tal fim, devendo o juiz de imediato nomear um advogado para o patrocínio dos seus interesses. Terminamos aí então com louvor a primeira modalidade, a ação penal exclusivamente privada. Agora, eu quero falar com vocês a segunda modalidade. Esta modalidade é super peculiar, né? Ou até mesmo eu posso chamá-la de interessante. Qual é esta segunda modalidade? É a ação privada personalíssima. Olhem, como eu sempre digo e repito, o nome serve para alguma coisa. E aqui eu estou nomeando-a de personalíssima. Por quê? Porque ela admite um único titular, a vítima, o ofendido, não sendo possível, sob qualquer hipótese, a sucessão processual para o famoso CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Não é possível a sucessão processual
para o CAD. Mesmo que seja morte, mesmo que seja declaração de ausência. Não é possível e também não admite a intervenção de representante legal. Ou seja, ela tem titularidade única, o ofendido, certo? Obviamente que vocês já devem entender, o bem jurídico aqui tutelado, ele é personalíssimo. E exatamente por ser um bem jurídico personalíssimo, é que ou é o ofendido ou ninguém mais vai poderá intentar. Mas e se o ofendido morreu? Meus amigos, a ação penal é extinta. Tudo bem? Mas e se ele sumir e for declarado ausente? É extinta. Não vai ter sucessão da legitimidade processual, certo? Por ser um bem jurídico personalíssimo, a hipótese é extremamente restrita na nossa ordem jurídica. Vamos lá, eu digo, ela é restrita, sim. Antes, admitia-se duas hipóteses, quais sejam adultério, mas que hoje não é mais considerado fato típico, então esta hipótese está afastada, porque sequer é crime, e a outra, artigo 236 do Código Penal, induzimento a erro ou ocultação de impedimento ao casamento. Induzir a erro ou ocultar impedimento ao casamento. Única hipótese de incidência, artigo 236 do Código Penal. É algo extremamente personalíssimo. É a pessoa que é induzida a erro ou a ocultação de impedimento ao casamento. Trata-se de norma penal em branco. Por quê? Porque para que nós tenhamos a ciência do que é esse crime, nós precisamos sair do artigo 236 do Código Penal e chegar até o Código Civil, onde ali está estabelecido o que é induzimento a erro no casamento ou ocultação do seu impedimento. Porquanto, repito, o artigo 236 traz hoje a única hipótese de ação penal personalíssima, sendo claro e evidente que este tipo penal veio para nós na modalidade norma penal em branco. Por quê? Para que seja entendido o que é erro no casamento e o que é ocultação de impedimento, nós temos que ir até o Código Civil. E tá lá. O que é erro? O erro essencial no casamento, ele está elencado no artigo 1557 do Código Civil. Então, para você entender esse crime, você vai no 1557 do Código Civil. Só um pouquinho. Ai, perdão. Olha, não pode espirrar em época de Covid. Vamos lá, ainda bem que eu não estou na sala. Erro essencial é em relação à pessoa, trazendo engano sobre a sua identidade, sobre a sua honra e boa fama. E ainda quanto à ignorância a um casamento anterior ou a defeito físico irremediável ou doença grave e intransmissível. Pois bem, fácil. Imagina que nesse caso nós temos os erros essenciais. Exemplo, você se casa com uma pessoa que é hermafrodita. E aí? E aí esta pessoa diz para você que se converteu e que não quer ter nenhuma relação sexual. É uma moça, mas na noite de núpcias você descobre que ela
tem também, além da vagina, um pênis. Isso não lhe agrada. E aí, ela te induziu a erro, certo? A pergunta é: isto é crime? Sim. Esta indução a erro é crime, crime contra o matrimônio. Afinal, a família é a base da sociedade e a sociedade é a base do Estado. Não tem problema nenhum, queridos. Se você sabia, ok, às vezes até um plus na tua vida, você pode até achar demais, mas o problema é induzir a erro, tudo bem? Outro, o cara quer casar com você e fala que quer casar sem qualquer relação sexual, que ele é virgem, ele é evangélico, e chega lá na noite de núpcias, você descobre que a pipa do vovô não sobe. E aí, isso é impotência. A impotência pode ser física ou até mesmo a impotência genética, a pessoa também ser estéril. Tudo isso é induzimento a erro e é crime. Só que detalhe, esse crime somente poderá ser intentado pela ofendido, não admitindo qualquer sucessão processual, certo? O impedimento do casamento, ele está ali disposto no artigo 1521 do Código Civil. Situações impeditivas que lhe podem ser propositadamente escondidas, te induzindo a erro. Vamos lá. Ascendente com descendente, afins em linha reta, adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o cônjuge do adotante, irmãos uni ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau. Enfim, socorram-se ao 1521. Nesta hipótese também, este casamento vai ser anulado e então a nulificação ainda poderá ensejar delito. Duas ressalvas. O artigo 236 fala: contrair casamento induzindo a erro. Detalhe, que não seja casamento anterior. Especialidade em voga. Por quê? Porque se esse erro for um casamento anterior, tenham em mente que, repito, se este erro for um casamento anterior, tenham em mente que o crime é outro, certo? Qual é o crime? Me falhe a memória agora, me deu branco, só um pouquinho que eu vou ver. Galera, tinha me dado um branco. Bigamia, tá bom? Então, não se esquecer da bigamia. Ou seja, contrair casamento induzindo em erro essencial ou impedimento. O impedimento não pode ser que a pessoa já seja casada. Aí nós temos o delito disposto no artigo 236 do Código Penal. E este delito é ação penal personalíssima. Olhem o que diz o parágrafo único. Lembram que eu falei para vocês que o tipo pode dispor diferente? E aqui, a ação penal, olhem, depende de queixa do contraente enganado. Ou seja, depende de queixa do contraente enganado, apenas o ofendido. Não admite sucessão processual. E olhem o prazo. Não pode ser intentada senão após transitar em julgado a sentença que anule o casamento por erro ou impedimento. Então, além de ser uma ação penal privada, personalíssima, não admitindo a sucessão nem a representação, há um outro detalhe. Aqui nós temos que o prazo é sim decadencial de 6 meses, mas ele te engana. Por quê? É prazo decadencial de 6 meses que começa a correr
depois de transitar em julgado a sentença que nulificar o casamento. Então, não se esqueçam, é prazo decadencial de 6 meses, mas o termo inicial não é o dia que souber da autoria do fato, mas sim após o trânsito em julgado da sentença. Beleza? Ótimo! Vamos ver. E agora eu quero trazer para vocês uma ação penal totalmente distinta, privada, mas que ela salta aos olhos. Esta ação penal, ela até me chamou um pouquinho de atenção quando eu descobri que ela existia, porque eu nem sabia. É a ação privada subsidiária da pública. Como assim? Novamente, eu digo e repito, o nome serve para alguma coisa. Olhem, nesta ação penal, ela nasce na esfera pública. O seu legitimado ativo é o Ministério Público. Só que o Ministério Público é desidioso. Ele age com desídia em cumprir o seu papel de acusador por excelência, dentro do prazo legalmente estabelecido. Veja bem, quando o Ministério Público age como acusador, ele vai intentar uma ação penal privada e vai fazer isso por meio de um veículo, um transporte, que é a denúncia. Para oferecer a denúncia, ele tem um prazo estabelecido na legislação. É o prazo que varia, esse prazo ele é variável de acordo com o procedimento. Sim, existem crimes que o prazo é 5 dias, outros que é 10, não tem problema, esse prazo pode variar. A regra, conforme disposto no Código de Processo Penal, é 5 dias de quando o promotor receber um inquérito, estando o réu preso, e 15 dias de quando o promotor receber um inquérito, estando o réu solto. Vejam, o prazo é do recebimento do inquérito. A regra, 5 dias preso, 15 dias solto. Nada impede que um rito especial traga um prazo distinto. Só que o Ministério Público, então, recebeu um inquérito e passou-se o prazo legal e ele se quedou inerte. E aí? E aí? A omissão do Ministério Público, por obviedade, autoriza, então, a ação privada subsidiária da pública. O ofendido, que é a vítima do delito, pela desídia do Ministério Público, ele não pode ficar a ver navios. Gente, em que pese eu seja advogada criminalista, eu quero trazer para vocês aqui uma observação. O réu tem direito? Tem, mas a vítima também tem direito. Nós não podemos, na ânsia de defender o réu, esquecer que a vítima também é uma pessoa humana e que ela também tem direito da garantia da justiça, ela também tem direito ao acesso ao poder judiciário e que os seus direitos violados sejam efetivados. Não vamos perder isso em vista. Tudo bem, os direitos do réu assumem maior relevância, claro, afinal, ele poderá perder o seu bem mais importante, que é a liberdade. Buddy, cachorro tá dando trabalho. Eu empolguei aqui, o cachorro ficou até nervoso. Mas enfim, então não podemos esquecer do direito do ofendido de ter a resposta do Estado sob outro viés. Tá certo? Vou dar um pause aqui, galera. Retomando, meus amigos, vejam, em que pese isso não seja muito de conhecimento público, nós temos sim autorização na Constituição, artigo 5º, inciso
59. Artigo 5º, inciso 59. Olhem, direito fundamental do ofendido, que possibilita a vítima ou o seu representante legal ingressar diretamente com ação penal através de oferecimento de queixa, chamada subsidiário, em casos de ações públicas, quando o MP deixar de oferecer a denúncia no prazo legalmente estabelecido. Aqui também chamamos de querelante e querelado. Estamos com previsão normativa, artigo 5º, repito, inciso 59, como direito fundamental do ofendido. Será admitida ação privada nos casos da pública, se esta não for intentada no prazo legal. E mais, previsão normativa, o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal diz que a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos casos de pública, se o MP não oferecer denúncia no prazo legal. E, por fim, artigo 29 do Código Penal, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se não for intentada no prazo legal. Galerinha, então saibam, é plenamente possível esta modalidade de ação penal no caso da desídia do MP. Só que eu quero trazer aqui com vocês os requisitos. Vamos verificar quais são os requisitos. A gente já falou, o primeiro requisito é a inércia, a desídia do MP de agir no prazo legal. E a segunda, é fácil. O segundo, me corrijo. Qual o segundo requisito? O segundo requisito é que haja uma vítima determinada. Porque quem vai ajuizar esta modalidade de ação penal? A vítima, o ofendido. Então é um caso que se exige vítima determinada. Não poderá ser em caso de ação penal em que tutele bem jurídico abstrato e que o bem jurídico seja abstrato, ou então que seja o Estado, ou então a coletividade, certo? Nós precisamos de uma vítima determinada. Exceções, sim, nós temos casos de legitimidade extraordinária, Código de Defesa do Consumidor admite a legitimidade extraordinária. Por quê? Porque aqui nós estamos no caso da concepção difusa da suposta vítima e temos entidades e órgãos de defesa do consumidor. Também poderá ser crime falimentar quem seja o credor habilitado ou o administrador judicial. Enfim, vamos falar do prazo. Qual é o prazo? O prazo é de 6 meses. Está disposto no artigo 38. Mas aí eu repito, olha o princípio da especialidade. 6 meses, tendo o que como termo inicial? 6 meses, tendo o que como termo inicial? Não é o dia em que você souber quem é o autor do delito, mas é 6 meses a partir do dia em que se esgotar o prazo para o MP oferecer a denúncia. Tudo bem? Então, nós temos que olhar, o MP recebeu o inquérito? Sim. Findou o prazo para que ele oferecesse a denúncia e ele permaneceu inerte? Sim. Aí começa o prazo. Quero lembrar a vocês que permanecer inerte é simplesmente nada fazer.
Se o MP pedir diligências e falar que quer mais diligências na investigação, isso não é inércia. Se o MP, vejam, pedir o arquivamento porque entendeu que não é crime, isto não é inércia. Inércia é desídia, é ficar inerte. Gente, esse horário os cachorros ficam nervosos, só lembrando que neste momento nós teremos uma colegitimidade. Pelo prazo de 6 meses, a vítima pode agir como querelante subsidiário, ao passo que o Ministério Público não perde a sua legitimidade como acusador precípuo. Nós estamos aí no caso de colegitimidade ativa. Nós teremos, então, durante esse período de 6 meses, 2 legitimados, o MP e a vítima. Se transpassar 6 meses, transcorrer 6 meses e a vítima quedar inerte, houve para ela a decadência e a titularidade volta a ser exclusivamente do Ministério Público, porque o MP não é submetido a prazo decadencial, mas somente a prazo prescricional. Então, a inércia da vítima, do ofendido, em agir nesse prazo de 6 meses, tem uma única consequência, a decadência para ela, mas em nada influencia a legitimidade ativa do Ministério Público, que continua sendo o acusador por excelência. Enfim, tá aí. Até mais, galera!